Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui também meus amigos que fazem presente aqui, o Júlio, o Everton, a Lauana. São profissionais aí também do mercado imobiliário de Barra Velha, que fazem diferença na cidade. Também quero cumprimentar em nome do nosso secretário Idemar, né, secretário do Bem-Estar Social, que também está fazendo um trabalho bem presente, né, com os moradores de rua, trabalho social também com relação a toda a questão de hipossuficientes na cidade, que precisa tanto com o CRAS quanto com o CRES, né? Está sempre presente nessa casa. Então, eu também cumprimentando a todos que estão aqui, pessoal da saúde, está sempre aí também. Então, para nós é uma honra recebê-los aqui, a família do Periquito está sempre aí também, né? Então, também o pessoal de casa, cumprimentá-los e agradecer estar presente com a gente nesse momento. Basílio, quero realmente compartilhar com você essa dor, né, porque a gente sabe a dificuldade que é com relação às famílias atípicas, né? Você falou muito bem aqui sobre a questão do direito da saúde. E na saúde existem alguns princípios que são basilares, né, com relação à saúde. A universalidade é um princípio que dá o direito a todos, sem exceção. Tem pessoas que têm recurso financeiro, pessoas que não têm recurso financeiro, eles têm o mesmo direito. Mas tem um princípio que é de suma importância, Basílio, e eu sempre respeitei e coloquei como mais importante princípio, que é o da equidade. Muito bem o senhor colocou. O princípio da equidade é aquele que a gente tem que dar mais para quem precisa de mais. Porque direito, igual, todos têm, mas tem aqueles que precisam de mais. E o princípio da equidade nada mais é do que isso, dar mais para quem precisa de mais. Só um pai, uma mãe de uma família típica sabe da dificuldade que é para ficar numa fila, para ficar aguardando, muitas vezes, ser atendido. Não estou falando só na saúde, estou falando em todos os lugares. Vai no mercado, observa como é que funciona uma família típica, a dificuldade que aquela família tem. Então, com toda certeza, essa família, ela precisa de prioridade, Basílio. E eu me coloco à disposição para lutar com você. Independente, o conselho realmente é um órgão, é a voz da população, é a voz da sociedade. Ele é soberano. Ele tem responsabilidades, né? Então é importante que se aproxime, que entenda a necessidade e a dificuldade que hoje nós temos com relação à rede da saúde, com relação aos atendimentos para os autistas. Como o senhor bem falou, e aqui também agradeço o prefeito Daniel, que foi inclusive uma promessa cumprida de estar fazendo o convênio com a AMA, que vem fazendo um excelente trabalho em Barra Velha, ampliando, com esse recurso você vai conseguir ampliar os atendimentos, talvez consiga ainda fazer com que os valores sejam mais em conta para essas famílias, porque a gente sabe que ninguém escolhe ter um filho autista. Então nós temos famílias muito carentes que têm um filho autista e precisa muito do cuidado. E muitas vezes o pai ou a mãe não consegue trabalhar e passam muitas dificuldades. Então a Associação AMA é um modelo para Barra Velha que está funcionando. E, vereador Basílio, me coloco também na condição de buscar mais recursos para a Associação AMA de Barra Velha, porque nós sabemos a dificuldade que é. Barra Velha hoje, a questão da saúde, nós temos um atraso de alguns anos. As filas para aqueles que não têm nenhum grau de prioridade já passou de anos. Pessoas que muitas vezes, vereador Basílio, vai fazer é chamada para fazer seu ultrassom de gestante quando o bebê já nasceu. Né, dona Alguinha? Já conseguimos ver isso algumas vezes. Então, o que acontece? Nós precisamos de gestão. Então, essa gestão é o que nós, vereadores, estamos cobrando. Quero agradecer mais uma vez o prefeito Daniel, porque ele tem deixado a porta aberta para todos os vereadores aqui. E não é só para os vereadores da base ou para os vereadores que não são da base, não, a porta aberta com todos os secretários. Pode ser visto o atendimento dos secretários para todos os vereadores, é igual. E aqui eu quero até corrigir meu amigo, vereador Periquito, que nós não somos vereadores de mandar recado para o prefeito. Nós somos vereadores com o mesmo direito de vocês, somos vereadores com os mesmos propósitos. Queremos uma cidade melhor para a nossa Barra Velha. E o prefeito sempre foi muito solícito, aberto a qualquer comunicação, qualquer pedido. Os secretários estão à disposição. Me corrija aqui, algum vereador, se algum secretário não atendeu o vereador na sua demanda, no seu pedido, ou não deu retorno.
Então o prefeito Daniel é um prefeito que está trabalhando com as portas abertas. E eu admiro a humildade como ele está trabalhando, vereador Marcel. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir evoluir a nossa cidade. Quero aqui parabenizar os vereadores do PL. Caio, Rubinho. Quero parabenizar o presidente ativo, que é o presidente Osni do PL, junto com a articulação do nosso prefeito Daniel, conseguiu 14 milhões para Barra Velha. Quando que isso aconteceu em Barra Velha? 14 milhões, 10 milhões vai ser destinado, como já foi bem dito aqui pelos vereadores, para uma obra de suma importância para os pescadores e também para todos os moradores da Itajuba. Porque nós temos um grande problema com a erosão. Aquelas casas, aqueles patrimônios estão sendo corroídos pelo mar. Então, com esse recurso, o próprio prefeito Daniel se colocou aqui na responsabilidade de fazer a obra com recurso próprio, que é o recurso do FUOL. Mas esses 10 milhões que o governador está passando para Barra Velha é um compromisso que ele assume com o prefeito Daniel. É um compromisso de que ele acredita no governo do Daniel pelos próximos 4 anos. Porque é um governo que vai mostrar diferença. Eu concordo que muita coisa está atrasada, muita coisa está parada. Mas nós não podemos esquecer do passado. Não podemos esquecer do passado. Porque o passado é importante para a gente refletir, entender o presente e planejar o futuro. Porque o passado, muito bem recente, nós tivemos a prisão de um prefeito. Nós tivemos a prisão de secretários, inclusive da pasta que nós temos mais dificuldade, que é o planejamento. Vocês sabem o que é trabalhar com a GAECO, fiscalizando nas costas de todos os engenheiros da prefeitura? Por mais de 6 meses. Por mais de 6 meses. Todas as obras que ficaram do governo anterior, e é muito importante a gente colocar isso aqui, que não é a continuação do governo anterior. Esse é um governo novo. É um governo novo, são novas pessoas que estão assumindo o cargo. E o prefeito Daniel foi muito ainda honroso em manter cargos ali que ele já podia ter eliminado, porque não faz parte desse governo. Diretores, coordenadores, secretários, e ele está sendo uma pessoa dando oportunidade para aqueles que estão apresentando trabalho. Então, nós precisamos muito que o planejamento funcione. Muito. Nós temos feito reunião com o secretário de planejamento, que é o Marcelo, ele coloca para nós as dificuldades. Então vocês entendam, nós tivemos um prefeito que foi preso, o vice-prefeito não assumiu. O presidente da Câmara, que era o Daniel, foi um homem corajoso, e eu admiro ele por essa atitude, onde ele passou mais de 10 meses sobre a mira do GAECO. Ou seja, todos os computadores do planejamento ficaram sobre a investigação do GAECO. Então, dizer que as obras estão paradas há mais de um ano, realmente estão paradas há mais de um ano. Mas não dá para culpar o prefeito Daniel, não dá para culpar o planejamento de hoje, porque passou a GAECO, passou uma investigação, um pente fino no planejamento. E essas obras estão paradas ainda, senhores vereadores. Sabe por quê? Porque ainda está em investigação, ainda está sendo apurado. E eu quero que aqueles que têm culpa no cartório sejam responsabilizados, porque a nossa cidade merece respeito. A nossa cidade, ela merece ser tratada como a melhor cidade de Santa Catarina. Então, é por isso que essas obras ainda estão paradas, porque nós precisamos concluir a investigação que está sendo feita pelo GAECO, pelo Ministério Público, porque pode ir em obras, como eu já fui, os vereadores já foram, que se empurrar a parede, ela cai. Então, é importante a fiscalização, a cobrança, nós vamos continuar cobrando. Eu sou um vereador que muitas vezes bati nessa mesa, continuo cobrando o prefeito Daniel, principalmente na saúde, mas a gente tem visto que as coisas estão melhorando. Principalmente, vou falar aqui, algo que foi inusitado para Barra Velha. Nesse período, o prefeito Daniel fez o que nenhum outro prefeito fez. Ele conseguiu abrir o laboratório 24 horas no pronto atendimento. Qualquer hora que uma pessoa chega lá, e você sabe quantas vidas um laboratório, dentro do pronto atendimento, ele salva? Muitas vidas. Então nós temos que olhar com um olhar que esse é um novo governo, que começou em janeiro, e que
O prefeito Daniel não está medindo esforços. Então eu quero agradecer mais uma vez aqui o governador pela confiança no prefeito Daniel, pela confiança na sua equipe. Por quê? Esses 14 milhões vai beneficiar Itajuba. Itajuba vai ter um pórtico de entrada. Rita de Cássia vai ser a entrada da Itajuba. 4 milhões foi destinado para a entrada da Itajuba, para aquela avenida. Olha que maravilha. Com toda certeza, os vereadores, e eu também me coloco junto com os vereadores, já vou concluir, presidente, na cobrança da execução das obras. Tá? Isso é um ponto que a gente fala toda semana com o prefeito e com o secretário. Então nós vamos cobrar, porque recurso hoje o município tem. O que falta realmente é gestão. E isso nós estamos cobrando do prefeito. Muito obrigado.